E hoje eu vou falar sobre como os contos podem ser tão benéficos. Por que, na verdade, que eles são tão benéficos para as pessoas, para nós que narramos e para os nossos clientes. Então, para a gente começar, é importante a gente saber como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro é como uma rede. Rede não, sabe o que eu acho melhor? Renda. Nosso cérebro é como uma renda. Como ele funciona como uma renda? Neurotransmissores, eles são produzidos em um neurônio e ele é enviado para um outro neurônio. Então, é um que manda e o outro que recebe. E aí, quando ele recebe, quando esse receptor recebe esse neurotransmissor, ali ocorrem as sinapses. Ai, quando a gente está com medo, quando a gente está feliz, quando a gente ri de algo, e aí a gente sente o corpo todo se abrir, sensação de prazer, de bem-estar, relaxamento, são as sinapses que vão ocorrendo ali. Como é que ele funciona? Desde que a gente nasce, a gente começa a receber informações. Essas informações, quando entram no nosso cérebro, ativam algumas áreas e, a partir daí, ele tenta mapear essas informações. E aí, se ele não consegue mapear, o que ele faz? Ele dá um signo, ele dá uma significação para aquela informação. Aí, pronto, você tem um signo ali. Isso ocorre desde que a gente está na barriga da nossa mãe, viu? Imagina a quantidade de significações que a gente tem, que a gente fez, né, que a gente criou até hoje com a idade que a gente tem. As sensações é algo que é estranho para nós. Nos causa estranhamento. Como causa um estranhamento e o cérebro não consegue mapear as sensações, o que ele faz? Ele processa de forma a verificar se tem alguma coisa ali que ele pode identificar, que ele pode mapear, e aí se ele não mapeia, ele significa. Então, tudo que entra no nosso cérebro, todas as informações, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está significando as nossas experiências. E todas as informações que entram, o cérebro processa as informações unificando, somando com os signos que a gente já deu a tudo até hoje. O nosso cérebro funciona num sistema de somatória. Entra, tem uma série de informações e signos aqui, então entram novas informações, ele processa essas informações e aí ele soma, gerando novas significações. Os neurotransmissores, durante as sinapses, geram reações físicas. Então, por isso que às vezes a gente arrepia. Aí, como é que a gente reage às coisas fisicamente, às sensações? Por exemplo, eu tenho medo de barata, eu morro de medo de barata. Se eu começar a imaginar que tem uma barata atrás da almofada, eu vou começar a produzir uma série de químicas e isso vai me gerar reações físicas de medo. Eu vou começar a ficar tensa, respiração vai começar a ficar curta. Então, como é que o nosso cérebro ressignifica as coisas? Se eu tenho uma série de signos já e eu insiro ou recebo novas informações, eu vou processar essas informações, vou dar novas significações e muitas das vezes eu vou ressignificar algumas experiências que eu já dei, que eu já signifiquei. E o que os contos são nessa parada toda? Novas experiências. Por isso que eles são tão maravilhosos para o nosso cérebro, para a nossa vida, porque eles são novas experiências. O nosso cérebro não sabe quando nós estamos imaginando ou quando nós estamos vivenciando de fato. Foi feita uma pesquisa, alguns anos atrás, em que colocaram um corredor, encheram a cabeça dele de eletrodos e pediram para ele correr. Botaram uma esteira e ele correu. E mapearam onde no cérebro dele ativava quando ele estava fazendo isso e quais eram os músculos que entravam em ação para ele fazer isso. Depois, pediram para ele sentar, fechar os olhos e se imaginar correndo. As mesmas áreas do cérebro foram ativadas. Toda a cadeia de musculatura que ativava quando ele estava correndo, também ativava mesmo ele estando sentado. Ele, de olho fechado, imaginando que estava correndo,
Era como se ele estivesse, de fato, correndo. Existe uma atenção chamada atenção projetiva. Essa atenção projetiva faz com que a gente visualize tudo que o narrador está dizendo. E essa visualização é como se estivéssemos vivenciando, de fato, aquela história. Não é possível. Como é que eu vou vivenciar uma história onde uma árvore fala? Onde um animal fala? Aí que está a maravilha da coisa, porque o nosso cérebro aceita tudo. Só tem um detalhe. Quanto mais lúdico for, menos o nosso cérebro entra em atrito com aquela história. Menos o nosso cérebro diz, mas, blá, 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 blá. Menos ele argumenta. Então, menos resistência racional existe quando a gente está ouvindo uma história lúdica. Por quê? Ela é impossível, ela não aconteceu. Porém, o fato da gente visualizar, da gente imaginar, a gente se projeta na situação daquele personagem. E tudo o que acontece com o personagem é como se estivesse acontecendo com a gente. Então, as maravilhas que a gente pode fazer com o nosso escutador, com o nosso cliente, se ele chega com uma história muito triste e ele está muito agarrado nessa história, ele está muito envolvido, uma situação traumática que provoca muita dor, e aí ele não consegue parar de pensar nisso, ele não consegue sair disso. Ao narrar uma história, você faz ele se descolar daquela situação de vida dele, e quando ele terminar de ouvir, ele vai estar mais atento, mais focado e mais criativo, ou seja, a gente cria possibilidades da pessoa criar soluções, porque ele está muito mais criativo, ele não está cego, né? O batimento cardíaco dele vai ser controlado, a temperatura do corpo dele vai estar normal, ele vai estar mais bem-humorado. Aí você conta uma história que pode ajudá-lo. E como que eu conto uma história que pode ajudá-lo? Se o nosso cérebro não sabe quando nós estamos imaginando ou quando nós estamos vivenciando de fato, o conto é um input, é uma nova experiência. Se ele vivencia uma nova experiência, o que o cérebro dele vai fazer? O cérebro dele vai receber aquela nova experiência sem resistência alguma. Essa nova experiência vai entrar, vai ativar memórias, vai provocar sinapses, ele vai processar essa nova experiência, somar esta nova experiência a todas as experiências que ele já tem, e essa nova experiência vai gerar novas significações e vai ressignificar outras experiências que ele já vivenciou. O conto em si, o conto de tradição oral, ele por si só tem uma intenção. Ele tem uma intenção de esclarecer, ele tem uma intenção de solucionar problemas, conflitos. Ele em si já carrega essa intenção. Os acontecimentos que o personagem vivencia já traz essa intenção. Ele também tem uma intenção de elucidar algo, de te ajudar, de te proporcionar um caminho de vida. Se, ao narrar uma história, eu faço do transporte dessa história, e o transporte que eu emito para te contar essa história é uma intenção minha, pessoal, aí provavelmente você vai ter problema. O escutador, ele vai resistir àquela história. E o que eu estou falando aqui nessa live é exatamente que com o conto lúdico, nós não resistimos. Porque o nosso sistema racional, ele abaixa, ele adormece. Na área da terapia, o conto lúdico, ele vai falar direto no nosso sistema emocional. Ó, virou uma lá de perguntas, que delícia. O conto se relaciona com as minhas sinapses e como faço para falar de um assunto traumático usando um conto? Um conto similar com um conto final pode ajudar? Vamos lá, então. São várias perguntas. Ó, o conto se relaciona com as minhas sinapses? Os contos faz você ter sinapses. As sinapses, elas ocorrem quando entra informação. Aí, esse neurônio aqui recebe essa informação. Se essa informação ativa, por exemplo, uma memória emotiva minha, eu vou gerar dopamina aqui. E a dopamina, para ela acontecer, ela precisa ser recebida por um receptor. Aqui,
ocorrem as sinapses. Então, as sinapses só vão acontecer quando esse neurotransmissor estiver enviando informações para um receptor. Se eu tenho uma ideia sobre algo, de uma experiência que eu vivenciei, então eu gerei uma ideia. Ah, minha mãe me abandonou na infância. Essa é uma ideia que eu construí, uma significação que eu dei para uma série de acontecimentos que gerou aqui, e aí eu signifiquei, gerando a ideia de que minha mãe me abandonou. Esse signo que eu dei, minha mãe me abandonou, o que o conto faz? O conto é uma nova experiência. Então, supondo que eu conto para essa pessoa uma história de uma mulher que vivencia uma série de situações e chega um determinado momento, ela se torna mãe. E ela age de determinada forma com a sua filha, porém, nessa história, nessa sequência de acontecimentos, fica claro que esta mãe, mesmo agindo de forma não muito bem vista, ela ama profundamente seu filho. E que ela só age daquela forma devido a essa sequência de acontecimentos que fez ela se tornar uma mãe que age daquela forma. Quando isso acontece, existe um processo neural, são dois processos neurais que é o que ajuda todo esse processo aqui. Primeiro é o acoplamento neural. Acoplamento neural é, eu estou narrando uma história e o meu escutador, quando ele se projeta na história que eu estou narrando, o cérebro dele é como se acoplasse ao meu. Então, nós entramos numa mesma frequência. Os nossos dois cérebros entram numa mesma frequência. Então, tudo que eu sinto, ele sente, tudo que eu visualizo, ele visualiza também. Ele vai visualizar do jeito dele, mas ele também vai visualizar. O outro processo neural é eu escuto a história pelas minhas experiências. Então, eu escuto você narrando uma história e o meu cérebro me reconta essa história a partir das minhas experiências. A partir de todos os signos que eu já dei a todas as experiências que eu vivenciei na vida. O conto vai entrar como uma nova informação, vai processar junto com essa experiência aqui que eu vivi com a minha mãe e vai abrir o campo de outros pontos de vista. Então, eu vou processar, vou somar a essas experiências e como é que eu ressignifico as minhas histórias? Com novas experiências. Então, essa nova experiência que eu conto, eu ressignifico as minhas experiências. E aí, a sua pergunta, como eu faço para falar de um assunto traumático usando um conto? Muitas das vezes, e é o maior erro de quem quer utilizar o conto como uma ferramenta terapêutica, se me chega um cliente e ele me traz um assunto, né? Eu vejo um assunto traumático ali, ele me narra esse assunto. E aí, ao ver o problema mesmo que está por trás, qual é o conflito que está por trás de tudo aquilo que ele está me dizendo, o maior erro é eu escolher o conto pelo tema. Então, eu vou dar um exemplo. Chega um cliente para mim, que foi adotado, e ele chega me trazendo o tema da adoção, dizendo que tá uma bosta, não gosta, sabe? Enfim, trazendo toda a problemática ali com a adoção. Normalmente, o terapeuta pensa no patinho feio. E aí a gente pensa no patinho feio por quê? Porque o patinho feio é um personagem que foi criado por uma família de pato. Ele é um cisne que foi criado por uma família de pato. Então, esse é o tema superficial do conto. E aí eu faço a ligação com o conto. Então, como é que você pode contar uma história para um assunto traumático? Primeiro, você como terapeuta vai precisar ver se é o momento de narrar essa história. Dependendo da situação, é importante que você narre um outro conto lúdico que não tem nada a ver com o tema que ele está trazendo. Para quê? Para você poder fazer ele desgrudar daquela situação, daquele tema que ele está trazendo, que ele está completamente voltado para aquilo, então ele está cego. Então, você narra uma história só para tirar ele dali. Narra uma história bem narrada, cheia de detalhes, para ele sentir sabor das coisas, cheiro das coisas, sensação física, sabe? Frio, calor. Conduz um conto bacana. Quando você terminar de contar essa história, dá um tempo. Fique em silêncio. Deixa ele terminar de ouvir aquela história. Aí você vem com um conto que tem a ver com o conflito dele.
o trauma dele. Então, ele está lá falando para você o trauma e você percebe que o conflito dele é um sentimento profundo de abandono. E aí você vai narrar uma história de um personagem que vivenciou o abandono, seja de qualquer forma. Se ele tem um sentimento profundo de abandono pelos pais, você não precisa narrar uma história onde o personagem vivencia abandono dos pais. Os personagens pouco importa, gente. A situação, os personagens envolvidos, o cenário, nada disso importa, porque tudo isso pode ser mudado. É a sequência de acontecimentos do personagem que vai fazer a diferença. Por quê? Porque o escutador vai projetar, ele vai colocar o sapatinho do personagem e vai vivenciar aquela história. E é vivenciando aquela história que ele próprio vai processar e somar aquelas informações às experiências e às significações que ele deu. É aí que a gente não tem controle. A gente tem controle de uma série de vetores de força. Uma série como batimento cardíaco, respiração, temperatura corporal, as sinapses, a produção de hormônio. Só que a significação que ele vai dar àquela história, isso a gente não tem controle. Porque a história vai atuar num campo muito mais profundo, que nem ele mesmo acessa de forma consciente. A história vai atuar no inconsciente. E mesmo que ele não traga para o consciente naquele momento, a história é uma sementinha que, se você souber narrar bem e conduzir uma história, ela não vai ter resistência. Então, não tendo resistência, o escutador vai ouvir a história vai lá no inconsciente, vai mexer lá nas coisas que nem ele tem acesso. E isso é uma terra fértil. Esse conto vai ajudar esse cliente a processar essa situação, essa experiência traumática, por muito tempo. Porque o conto se torna uma memória para ele. E uma memória emotiva. Não uma memória racional, uma memória de uma informação, como, por exemplo, eu viro para você e falo assim, olha, o Facebook mudou o algoritmo do sistema dele. Ou se você está lá com seu cliente numa terapia, vira para ele e fala assim, olha, aqui tem muito julgamento, você tem que parar de julgar. Ele vai, duas coisas, ou ele vai concordar com você, ou ele vai discordar de você. Se ele concordar, beleza, legal, ele concordou. Aí ele vai ficar pensando nisso depois. Porém, como é uma questão emocional e não racional, ele vai estar tão agarrado àquela emoção que essa informação vai chegar um momento que eu vou falar assim, tá, eu sei que eu estou julgando, mas e aí, o que eu faço com isso? A gente não sabe o que fazer, porque emocionalmente a gente está agarrado lá, é a nossa criança. Então, não adianta eu vir com uma informação. Então, você precisa utilizar dos contos pela sequência de acontecimentos que o personagem vivencia, seja ele com quem, seja ele quem for. Pode ser um cachorro, ele vivencia ali o sentimento de abandono. Os contos é remédio para a nossa alma. Eles só não podem ser usados como receituário, que é o grande erro dos terapeutas, que fazem análise dos contos de fadas. Ô, que birra que eu tenho disso. Não adianta a gente analisar conto de fada, porque as histórias a gente não analisa, a gente sente. O processo analítico, a racionalidade, as significações que nós vamos dar aos contos vem depois, e não enquanto nós estamos ouvindo. Ao invés de eu fazer o conto ir para o meu sistema emocional, eu estou usando o conto no meu sistema racional. Não me ajuda em nada. Tem um livro que eu adoro, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Você quer contos de tradição oral? Tem ali. Todas as histórias que ela traz são contos de tradição oral. Então, se você for ler esse livro, e leia porque vale muito a pena, porque ela também olha para os contos como um remédio para a nossa alma. Só que o fato dela ser psicóloga, ela trouxe muitas análises sobre os contos. Gente, os contos são muito mais antigos do que tudo isso. Tem contos que têm 5.000 anos. São muito antigos. Não se tinha essa ideia, gente. Os contos trazem componentes do universo adulto.
Existe especulação que os irmãos Grimm, que fizeram um levantamento de contos de tradição oral, eles fizeram um levantamento dos contos de fadas. Os contos de fadas são contos de tradição oral também. Mas qual é a especulação? Os irmãos Grimm eram muito religiosos. E a especulação, a suspeita de que os irmãos Grimm modificaram os primeiros contos de fadas que eles levantaram. Porque os contos de fadas, gente, os mais antigos, nas suas versões mais originais, traziam ensinamentos sobre sexo, sobre família, sobre conflitos vivenciais, porque eles trazem componentes do universo adulto, não infantil. Eles sofreram alterações para envolver o universo infantil. Quando a gente ouve essas versões da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, cara, não, é uma bosta. Destrói todo o ensinamento. Os ensinamentos que ali existiam foram todos embora. Então, por isso que eu bato na tecla da gente trabalhar com contos de tradição oral e não pensa apenas em contos de fadas. Porque para a gente trabalhar com os contos de fadas, a gente precisa buscar os primórdios. Lá nos primórdios dos tempos, as primeiras versões. Ali tem densidade, ali tem conflito, ali tem experiência de vida. O conto em si, se eu pego um livro e vou ler contos, eles não têm o mesmo peso quanto narrados. Não tem. Eles não vão produzir a quantidade de sinapses, de hormônios, de sensações. Eles não vão se tornar com tanta potência e eles não vão se tornar um marcador como quando você ouve um bom contador narrando. Como cria um ensinamento a partir do conto? Não, você não cria. Quando a gente faz isso, Léo, cria um ensinamento a partir do conto, a gente mata o conto, porque o próprio conto traz um ensinamento. O próprio conto, a gente não precisa esclarecer o conto. Se você precisa esclarecer o conto, ele está mal narrado. Tem muitas histórias que são mal narradas. E o que aconteceu? Não sou contra a escrita é maravilhosa, né? Porque a escrita nos possibilitou ter acesso a uma quantidade de contos que são orais e que hoje teria perdido se não fosse escrita. Porém, ao transformar o conto oral numa escrita, também se matou muita coisa do conto. E se mata muita coisa do conto. Porque a maneira como a gente fala não é a mesma que a gente escreve. A maneira como a gente escreve segue uma série de regras, né, gramaticais e de construção que você mata o conto. Quem lê o livro Mulheres que Correm com os Lobos vai perceber que em alguns momentos ela escreve como se ela estivesse falando. E aí é como se... É muito interessante porque parece que a gente está ouvindo ela falar. A gente cria uma voz para ela. E a gente vai ouvindo ela falar. Porque a escrita dela está muito mais pautada numa escrita oral, na oralidade, do que numa escrita super mega estruturada, numa escrita científica, né? A questão lúdica do conto é quando ela não é real. Eu posso transformar uma história real num conto lúdico. Eu posso. Ele só não será um conto tradicional, mas ele é lúdico. O lúdico está nesse campo onde tudo é possível. Tudo é possível, até o impossível. Ele está numa esfera do era uma vez. Ele está nessa esfera do era uma vez. Tudo lá é possível. Então, animais falam, coisas falam, existem objetos mágicos, pessoas mágicas, né? Os contos de fadas, por exemplo, tem a fada madrinha, que tem a vara de condão e faz mágica, né? O ratinho que vira cocheiro, a abóbora que vira o carro. Tudo é possível. Isso é um conto lúdico. E os contos lúdicos, eles não sofrem resistência. Porque, gente, você vai contra-argumentar com um negócio que fala, com um objeto que é, mas você não contra-argumenta. Você simplesmente se entrega e se deixa levar. O que acontece com uma história real? Você já reparou? Todo mundo já passou por isso. Quando você está conversando com um amigo ou uma amiga e ela te traz uma questão. Eu briguei com meu marido ontem. Sei lá. Qualquer coisa. Briguei com meu marido, briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, sei lá. Qualquer coisa que ela venha te reclamar. E aí, você vira para ela e fala assim, cara, passei isso com minha mãe. Nossa, minha mãe também é foda. Mas olha o que aconteceu comigo. E aí você vai dar uma solução para ela, né? Ou às vezes você nem conta uma história. Você vira para ela e fala assim, mas fulana,
você tem que ter um pouco de paciência também, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Há muito tempo atrás, eu passei por isso, e aí aconteceu isso comigo. O que a sua amiga ou seu amigo faz assim que você conta essa história para ele? E quando a gente faz isso, a gente também reage do mesmo jeitinho, gente. O que a gente faz? Ou o que o nosso amigo e a nossa amiga faz? Ah, mas Léo, sua mãe é assim, assim, assado. A minha não é. Para você é mais fácil. Não é assim que acontece? Então, histórias reais, a gente sempre contra argumentos. Por quê? O cérebro não funciona com significações? Significações. Acontece uma coisa comigo, eu processo esse acontecimento e dou um significado para ela. Esse significado, 99% das vezes, ele é mentira. Mentira que a gente se conta, que a gente se dá. E é isso mesmo, viu? É bem alta a taxa mesmo. 99% das vezes é mentira. Então, essa significação que eu dou a essa situação, para eu dar essa significação a ela, eu acho uma série de razões. Você já ouviu falar que cliente tem sempre razão? É que não é que ele está em razão que ele está certo. Ele tem razão porque ele tem as razões dele. Assim como nós temos as nossas. Então, para as significações que nós damos aos nossos acontecimentos, às nossas experiências, nós temos razões para isso. Nós temos motivos. Esses motivos são mentirosos, porém, é o que nos liga à experiência que nós processamos e somamos. Dificilmente uma outra razão vai fazer a gente abrir mão dessas razões aqui. A não ser que a gente já tenha trabalhado esse assunto há muito tempo, tá facinho, sabe, igual corda? Tem umas cordas fininhas e uma corda grossa. A corda grossa você ainda tem que ralar um tiquinho mais. A gente fala aqui nas constelações que é quando o cliente não abre mão das razões dele, é que ele ainda tem muito chão ainda para rodar. Porque ele ainda está cheio de razões que o mantém grudado a essa situação. Outras razões aqui, não vai adiantar. Então, o que eu faço? Eu trago uma nova experiência. E o que o conto é? Uma nova experiência. E mesmo que na hora que eu narro essa nova experiência, o meu cliente não faça assim, ó, mesmo que ele não faça isso na hora, o conto é uma semente. Por quê? Ele é uma nova experiência. E essa nova experiência vai gerar memórias emotivas. E essa memória emotiva vai ajudar ele a ressignificar essa situação. Tá claro? Tá ficando claro isso, gente? Tá ficando claro? Você consegue fazer uma nova live ensinando mais isso? Que eu consigo, depende do que é isso. Eu quero saber o que é isso e se está claro esse lance das significações. Se vocês têm mais perguntas para fazer. Depois, marca a gente na live, tá? Marca a gente no comentário para assistir essas lives se vocês acharem interessante. Estou aguardando as respostas de vocês. Cá, essa aula está incrível. Juro, essa live está incrível, porque eu estou falando como o cérebro funciona e o porquê que os contos são tão benéficos para nós. Então, eu vou deixar ela disponível no Instagram, e aí você assiste o comecinho dela até o momento. E é bom que assistir gravado, depois você pode passar para frente, né? Mais rapidinho. Fala aí para mim, gente, se tá claro o que eu expliquei, o processo cerebral, hormonal. Todo dia, a partir dessa semana, todo dia eu tô entrando aqui falando sobre os contos. Mas os contos como uma ferramenta de ajuda ao outro. Não os contos como uma ferramenta de comunicação quer dizer, os contos como ajuda do outro é uma ferramenta de comunicação também, né? Mas eu quero dizer no âmbito empresarial. Esse assunto eu dei um tempo no ano passado, porque eu trabalho com isso, né? E eu dei um tempo no ano passado para entrar nesse, que é o que eu mais amo, que é da nossa cura, né? Da cura da nossa criança, para resgatar essa criança interna. Eu vou encerrar, porque senão eu vou entrar num outro assunto, que não é o tema, que é o benefício dos contos de tradição oral. Então, eu vou encerrar. Léo, fica comigo sempre. Eu estou sempre falando dos contos lúdicos, estou sempre nas lives contando um ou outro conto. Serviu para mim, né?
e que serviu para alguém que escutou, trazendo essas experiências para vocês entenderem cada vez mais a maravilha e o benefício, é benéfico quando a gente conta e narra, porque esse processo todo que eu expliquei, as produções de hormônios, as sinapses, não ocorre apenas em quem escuta, mas também em quem narra. Então, esses processos não são só para quem escuta, mas também para quem narra, porque quando narramos também somos escutadores. Tá bom, gente? Beijo, até amanhã!